Oi, gente, mais uma vez eu tô aqui com vocês e hoje eu quero falar sobre algo assim prático, os princípios milenares, né? Eu assisti outro dia alguém falando sobre um curso de adoçamento da vida amorosa e eu vi assim o interesse de muitas pessoas por isso. Eu fiquei muito preocupado, quero falar sobre isso. Se você tem interesse nisso, fica comigo nesse vídeo até o final. E eu tenho certeza que aquilo que eu vou falar sobre adoçamento, sobre amarração amorosa e sobre atividades espirituais vai falar com você e vai te ajudar. Então fica comigo até o final, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mas se você está passando aqui pela primeira vez no meu canal, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e a acionar o sininho das notificações para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Nosso canal é uma verdadeira escola de inteligência espiritual para ajudar você a ter uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida alinhada com os propósitos de Deus. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, faça parte dos inscritos do canal. Não esqueça, deixa o teu like. O teu like é muito importante para o YouTube entregar o nosso material para mais pessoas e nós precisamos que o nosso material seja entregue a mais pessoas. E eu preciso de você para que isso aconteça. Então, deixa o teu like e deixa aí nos comentários, tua dúvida, aquilo que você quer saber a respeito desse assunto, ou aquilo que você recebeu através desse vídeo. Então deixa aí nos teus comentários e no final, se você gostar, compartilha com mais 7 pessoas e isso vai destravar o mecanismo da multiplicação na tua vida, tá certo? Olha só, gente, outro dia eu assistindo um vídeo, passando por alguns canais, eu acabei passando por a propaganda de uma pessoa que oferecia um curso de adoçamento da vida amorosa, Inclusive essa pessoa que oferecia é uma famosa vidente, muito conhecida no Brasil aí, e ela tem sido como se fosse uma mentora de muitas pessoas. Isso me causou muita preocupação, porque eu tenho falado aqui sobre os princípios de Deus, e os princípios de Deus são exatamente as práticas que nós temos aqui na Terra, que são orientadas por Deus, práticas que nos fazem ter uma vida abençoada aqui na Terra. Então muitas pessoas, eles têm problemas aqui na Terra, eles têm problemas de serem abençoados e felizes exatamente por suas práticas, porque as práticas dessas pessoas são os princípios e muitas vezes são princípios ruins. Então eu tenho falado aqui sobre os princípios milenares, os princípios de Deus para que você tenha uma vida tranquila, tá? E dá uma olhadinha nos outros vídeos, nas lives que nós fizemos, onde eu estou falando sobre isso, onde eu estou orientando sobre isso de uma maneira muito simples, de uma maneira bastante assim fácil de entender, porque o objetivo da gente é fazer com que você entenda, que você tenha conhecimento e entendimento das coisas que muitas vezes estão em mistérios, porque muitas vezes os princípios eles são como mistérios. A gente não entende que aquilo ali é importante colocar em prática. Se não fosse importante, na Bíblia não teria tanto espaço na Bíblia, a Bíblia não teria tanto percentual falando sobre princípios. A Bíblia é um livro de princípios, ensina princípios. E muitas vezes o que a gente faz? A gente pula os princípios e vai para o espiritual. Não, o espiritual vai resolver. E muitas vezes é ensinado isso, não vai para o espiritual, que o espiritual vai resolver. E muitas vezes o que falta para as pessoas são exatamente os princípios, porque os princípios são como uma escada. E uma escada, você tem que primeiro passar pelos primeiros degraus para chegar lá no meio da escada. E o espiritual às vezes está lá no meio da escada e os princípios são os degraus que te levariam até o meio da escada. Então se você não coloca em prática os princípios, você jamais vai colher o que está lá no meio da escada, porque você jamais vai chegar no meio da escada. E esse é o problema de muitas pessoas. Eles não adotam princípios, mas eles querem o que está no mundo espiritual para eles. Então eles querem trazer o que está no mundo espiritual para eles sem adotar os princípios, sabe? Existe um princípio muito simples que eu falei aqui no canal, que é o princípio do quê? É o princípio de você honrar o teu pai e tua mãe, que vai trazer para você uma vida abençoada e feliz e longa, mas com qualidade. Não adianta de nada você ter uma vida longa, mas sofrer a vida toda. Não, ele promete que você vai ter uma vida longa, mas com qualidade. Sabe, uma vida de qualidade. Quando fala de vida, não está falando de sofrimento, de lutas, não, está falando de uma vida tranquila. Você vê que na Bíblia, os grandes personagens da Bíblia foram homens que tiveram uma vida, muitos de guerra, sim, guerrearam, mas teve um tempo de paz, teve tempo de prosperidade, teve tempo de tranquilidade, dependendo dos princípios
que ele adotou na sua vida, dos princípios que essa pessoa viveu. Então, quando você vive princípios, isso alinha a tua vida. E o que me causou mais preocupação foi que essa mulher, ela disse assim, não, você vai fazer um adoçamento da vida amorosa e vai ficar tranquilo, vai trazer um alinhamento na tua vida sentimental. É mentira, porque como é que você vai trazer um alinhamento para a tua vida sentimental? Como é que você vai colher algo bom se você praticou algo ruim, se o princípio é ruim? Porque esse princípio é o princípio de que eu vou forçar uma pessoa a não ter mais vontade, ela vai ter a minha vontade. Então eu quero que essa pessoa fique boazinha para mim, eu quero que essa pessoa fique comigo, que essa pessoa fique na minha vida. Então não me importa o que essa pessoa sinta, não me importa o que essa pessoa pense, o pensamento dela, o sentimento dela vai ser para mim. Então produz na pessoa, né, um pensamento amarrado, um pensamento preso, uma prisão. E será que isso vai trazer coisa boa para alguém? Será que agindo assim vai trazer coisa boa para alguém? Até eu quero salientar que eu vejo muita interferência espiritual. As pessoas elas querem interferir na vida dos outros, elas querem praticamente, né, dominar as outras pessoas através do mundo espiritual. E o mundo espiritual não é feito para isso. As atividades espirituais não são feitas para isso. Você vê que na Bíblia, quando fala de profecia, quando fala de dons espirituais, a Bíblia deixa bem claro, o apóstolo Paulo, que fala bastante sobre isso, ele deixa bem claro que isso tem em vista o crescimento do corpo de Cristo, que esses dons eles estão ali para um propósito, e o propósito é exortar, consolar e edificar o reino de Deus. E muitas vezes o que acontece? A pessoa quer usar esses dons, ela quer que esses dons sejam para a vida dela. Ela tira o foco, tira a direção que é do reino de Deus para a vida dela. Inclusive, eu vou falar daqui uns dias, se prepara, porque tem muito profeta que se diz de Deus, tem muito homem que se diz de Deus, mulher que se diz de Deus, que está adotando isso, né? Está se tornando um adivinho. E a adivinhação, né? A adivinhação nem de Deus é. Está se tornando um adivinho, um fantoche, né? Fazendo as pessoas de fantoche, melhor dizendo, fazendo as pessoas manipulando a vida das pessoas através desses dons. E isso também está errado. Isso não está certo. Que diferença há entre uma pessoa que usa a arte espiritual para fazer feitiçaria, bruxaria, para fazer algo para dominar alguém, de alguém que usa os dons espirituais, os dons de Deus, para também manipular as pessoas? Não tem diferença nenhuma. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Eu chamo de feitiçaria gospel, né? Pessoas que agem desse jeito. Então tá errado também. Não caia nessa lorota, não caia nesse ensino demoníaco, nesse ensino que não é de Deus. Porque o ensino de Deus é o seguinte. Quando você alinha a tua vida com Deus, as coisas de Deus que tem que vir para a tua vida vão vir. Então você não vai ter necessidade de estar forçando isso, de ficar forçando aquilo para aquilo vir ou para aquilo acontecer. Você simplesmente vai ver as coisas fluir. As coisas simplesmente vão fluir na vida dessa pessoa e vão acontecer e vão se manifestar. Porque a vida com Deus, quando você coloca princípios na tua vida, quando você adota princípios, ela flui. Então é muito perigoso você usar qualquer arte espiritual, qualquer ação espiritual, melhor dizendo, para manipular coisas, para manipular pessoas. Quando você manipula pessoas, você traz para você uma carga espiritual negativa. Por isso muitas pessoas elas chegam na igreja e a gente tem que ir quebrando todas aquelas coisas que a pessoa fez, todos os ensinamentos que a pessoa recebeu, né? Porque muitas vezes a pessoa foi ensinada a agir desse jeito. A pessoa traz essa mentalidade para o reino de Deus. Traz a mentalidade de que ela quer manipular as coisas, de que ela quer impor a vontade dela, de que ela quer fazer com que as pessoas ajam como ela quer. Então ela traz essa mentalidade para o reino de Deus e ela tenta pegar aquilo que é ensinado no reino de Deus, colocar junto com essa mentalidade e fazer as coisas acontecerem da maneira que ela quer. Muitas pessoas elas querem mudar suas famílias, mas não querem mudar porque Deus, para que Deus faça uma obra na família, para que a família... Não querem mudar para que a família seja do jeito que ela quer, do jeito que ela acha que está certo, do jeito que ela acha que tinha que ser. Por isso muitas pessoas se frustram, porque elas acabam indo para o reino de Deus, elas não vê a sua vida fluir, elas não vê as coisas acontecer,
elas não veem se manifestar aquilo que é a promessa de Deus e elas não entendem. Daí elas dizem assim, não adiantou, elas vão para outro lugar. Elas vão para outros lugares, elas vão procurar outros mentores, né? Porque elas acreditam que as coisas têm que acontecer conforme elas querem. Mas não acontece, não é porque o reino de Deus é ruim, é porque ela não tem princípios de Deus na vida dela. Ela tem princípios ruins, o alicerce é ruim, e Deus não pode construir o reino dele na vida da pessoa com um alicerce ruim. Às vezes o problema todo está no alicerce, está na tua vida, no princípio que você adotou, no princípio que você colocou em prática. Então é muito perigoso, gente, você se envolver com isso. É muito perigoso você que tem aí, de repente já teve envolvimentos, você que já teve ensinamentos ruins, você que de repente pessoas tentaram orientar você de maneira errada, né? E daí você adotou alguns princípios, você trouxe para a tua vida e isso vai prejudicar você. Então é importante que você tenha um relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus, ele vai organizar a tua vida. É o relacionamento com Deus que vai fazer com que as coisas vão para o lugar. Então você precisa de um lugar assim, você precisa de uma liderança, você precisa de um mentor espiritual, mas que te leve para um relacionamento com Deus. E no relacionamento com Deus, ele vai mudando a gente, mas ele não vai mudando a força, ele não chega assim e impõe a vontade dele. Ele vai alinhando a nossa vida, é como se ele fosse alinhando o caminho. É como você dirigir, né? Você não dirige reto, você vai alinhando o carro, o caminhão, o ônibus, você vai alinhando ele, né, o veículo, para que ele possa ir pelo caminho certo, para que ele possa passar por aquele caminho sem ter acidentes. Assim é Deus na nossa vida, ele vai nos alinhando, ele vai trazendo um alinhamento, e esse alinhamento vai acontecendo pelo relacionamento. É o relacionamento que alinha a nossa vida. É isso que você precisa adotar esse relacionamento. E nesse relacionamento, você precisa pedir para Deus trazer o coração dele para o teu coração, a vontade dele para o teu coração, ele alinhando você, porque quando ele alinha você, ele alinha os teus pensamentos. E através dos teus pensamentos, através das tuas práticas e ações, coisas vão começando a acontecer aqui nesse mundo. O que interfere muito aqui nesse mundo são as nossas práticas. São as práticas que nos fazem estar no lugar de honra ou de desonra. As práticas que eu tenho, que são os princípios de Deus, vão me colocar no lugar de honra ou não. Tá certo? Eu ouvi outro dia, né, alguém falando sobre algo que o Thiago Brunet falou, e o Thiago Brunet falou a respeito de um encontro que ele ia ter, e ele estava preocupado, porque ele ia se encontrar com um homem muito rico, um homem muito importante, e ele estava preocupado com qual a roupa que ele ia usar. Então ele colocou uma roupa de gala, né, ele colocou um terno, ele coloca uma camisa, né, e quando ele chega na frente do espelho, ele não está confortável com aquilo. E daí ele decide assim, Deus, eu vou orar por isso. Eu vou orar. E ele começa a orar, perguntando para Deus, não estou confortável com essa roupa. Que roupa eu deveria usar? E daí o Espírito Santo falou com ele. E o Espírito Santo disse para ele, não, você vai colocar um abrigo, você vai colocar um tênis, e você vai colocar uma camiseta. Ele disse, mas eu vou no encontro com esse homem tão importante usando isso? E o Espírito Santo disse, vai por mim. Faça isso. E ele fez. Quando ele chega na casa do homem, o homem vai receber ele. Quando o homem vai receber ele, o homem recebe ele de bermuda, de chinelo e de camiseta. E daí quando esse homem coloca ele para dentro da casa, esse homem diz assim, que bom que você veio vestido dessa maneira, porque eu não gosto de pessoas que tentam ser aquilo que eles não são. Então ele disse, poxa, que legal, o Espírito Santo, se ele não fala comigo, eu ia ter decepcionado esse homem. Então veja bem, aquilo era uma conexão de Deus para a vida dele. Mas a prática que ele ia ter ali naquela conexão interferiria brutalmente no resultado. Porque eu tenho certeza que depois o Thiago criou um network com aquele homem, né? E aquilo foi bom para ele, aquele contato, aquela conexão de Deus. Então a gente precisa entender uma coisa, quando a gente anda alinhado com Deus, Deus vai nos orientando e vai alinhando e os resultados na nossa vida vão aparecendo.
É isso que você tem que fazer. Então não entra nessa aí de adoçamento, não entra nessa aí de simpatia, não entra nessa de amarração amorosa, não entra nessa desses ensinamentos, desses gurus da mentira. Desses gurus da mentira. Eu quero dizer que esse curso de adoçamento da vida amorosa não vai trazer benefício para ninguém, não. Então não entra nessa aí, né? Eu quero dizer mais ainda, que nenhuma atividade espiritual que você faça vai deixar de ter reflexos na tua vida. Então adota os princípios, coloca os princípios milenares na tua vida, os princípios vão alinhar a tua vida e vão trazer resultado para você, resultado prático. Você vai começar a ver a tua vida mudar. Não questione os princípios. Se o princípio é honra pai e mãe, honra pai e mãe. Se o princípio é honra a autoridade e ora por ela, honra a autoridade e ora por ela. Não importa qual é a autoridade, não importa o nome ou quem seja essa autoridade, desde que seja de Deus. Se não é de Deus, essa autoridade o próprio Deus derruba, o próprio Deus tira, tá? Então não se preocupe com isso. Se preocupe em adotar os princípios de Deus. Sabe que muitas vezes o diabo, o mal, ele quer provocar na gente exatamente a quebra dos princípios. Exatamente que os princípios se quebrem na nossa vida, é isso que ele quer. Então não permita isso, não deixe isso acontecer, fica firme aí nos princípios de Deus, tá certo? Gente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o teu like. Deixa o teu like, porque o teu like é muito importante, tá? Outra coisa, se você gostou desse vídeo, agora no final, compartilha ele com 7 pessoas, faça isso e eu tenho certeza que isso vai destravar um mecanismo poderoso na tua vida para abençoar você, tá certo? Fica atento aí nos nossos próximos vídeos, lives também, fica atento para que você receba muito conteúdo que vai fazer toda a diferença na tua vida. Não se esqueça, esse canal é uma verdadeira escola de inteligência espiritual e eu tenho certeza que aquilo que a gente tem passado por aqui vai fazer uma grande diferença na tua vida.